Bom dia, meu povo e minha pova. Como nós estamos? Vamos chegando. Enquanto vocês vão chegando, a professora também vai acalmando os ânimos aqui. As coisas aconteceram bem rápido. Bom dia. Que coisa boa. Hoje nós vamos ter o nosso último encontro com teoria para avaliação. Eu queria dar alguns avisinhos. Antes disso, vamos cada um pegando o seu café, pegando a sua água, seu chazinho. Vai dando bom dia aqui para mim, por favor, que isso me dá um calorzinho no coração. Bom dia, meu povo. Ai, que emoção. Hoje, gente, cadê vocês? Cadê vocês? Parece que mais alguém está cansado por aqui, né? Felizmente o PL está acabando, né? Então essa é a última semana que tá todo mundo cansado, né? Então, graças a Deus, Não precisa ter medo de reprovação, não, Luiz. Se está fazendo tudo direitinho, vai dar bom, viu? Bom, felizmente, então, estamos chegando no fim. Hoje é o nosso último encontro de teoria, assim como eu tinha prometido na segunda-feira. Então, a gente amarra hoje a parte teórica. Semana que vem, a gente vai fazer revisão. Eu não sou mecânica para fazer revisão, mas eu vou fazer revisão com vocês. Então, o que eu tinha pensado, e aí vem que eu quero propor para vocês, eu pensei para fazer nosso período de revisão, né, que provavelmente eu vou entrar em sala de aula na quarta também. Não é certeza ainda, não está no planner, mas pode ser que seja interessante entrar na quarta-feira também. E aí eu queria saber de vocês, se vocês preferem fazer uma aula teórica e uma aula de exercícios, ou a gente faz teoria e exercício até a metade do conteúdo na segunda-feira, e teoria e exercícios até a segunda metade na quarta-feira. Tipo, dividir o conteúdo em 2 blocos, um bloco na segunda com teoria e exercício, e um outro bloco na quarta-feira com teoria e exercício. Vocês topam fazer assim? Teoria e exercício junto. Tá, então daí eu vou entrar na quarta-feira também, porque só na segunda-feira não vai dar para matar todo o conteúdo, tá? Então já fica aí sobre aviso que semana que vem a gente encontra na segunda e na quarta. Tá? Vocês já devem ter olhado que no Moodle já tem o spoiler da sessão de monitoria, né? Que quarta e sexta-feira vocês têm a sessão de monitoria. Por favor, participem. Por favor, participem. De verdade, vocês viram que participação é um troço muito importante, né? Então, na sexta-feira, vocês têm sessão de monitoria. E é isso. Mais alguma coisa? Mais algum aviso? Acho que não, né? Bom... vocês têm alguma coisa para falar aí para mim? Não terá mais estudo. Vai ter sim, coração. Obrigada, Natan, por ter recordado. O estudo dirigido entra amanhã. Amanhã cedo ele vai estar disponível. Inclusive, um dos motivos dessa professora que vos fala estar bem cansada é por causa da elaboração do estudo dirigido, tá? Faz ele com muito carinho, tá bom? Que deu trabalho. Tá dando, tá? Então, ele fica aberto, ele abre amanhã e vai ficar aberto até na segunda-feira, depois da avaliação. A gente faz a avaliação no dia 1º, que é na sexta-feira. Ele vai ficar aberto até na segunda-feira. Mas eu queria lhes dizer, do fundo do meu coração, para preencher... O que é isso, Judas? Para preencher como vai ser a avaliação. A gente vai continuar ofertando remota e presencial, porque o período ele exige isso, né? E a gente sabe que tem gente que não está em Belém, então
é bem mais fácil a gente pensar nessas duas possibilidades. Além do que a gente já tem estrutura para isso. Então, a estratégia é manter o que já vem sendo. E aí, vai ser o mesmo esquema. Vai ter um formulário no Moodle para vocês escolherem um modelo de avaliação que vocês querem. A partir daí, a gente manda imprimir as provas. Tá bom? Fiquem espertos que no Moodle deve estar para aparecer já. Tá bom? A modalidade para vocês poderem escolher. Então, falamos da avaliação, falamos do estudo dirigido. Sobre o estudo dirigido, então, ele abre agora na quinta-feira e fecha na segunda-feira, depois da avaliação. Por que isso? É claro que ele é um estudo dirigido de revisão de prova. A teoria de revisão de prova está lá. Aquela que você senta a bundinha na cadeira, que você vai atrás do livro, que vai tentar fazer, tentar pensar. A revisão que eu vou fazer aqui com vocês vai ser uma coisa mais direcionada para avaliação, mas eu estou entendendo que o que está lá no estudo dirigido, vocês já estão entendendo de boa, vocês já estão fazendo tranquilo. Tá? Então, é um outro nível de revisão, tá bom? O que mais? Acho que é isso. Vamos, então? Já peço paciência e calma para vocês, que do mesmo jeito que vocês estão cansados, a professorinha também está bem cansada. Vai ter spoilerzinho da prova igual da outra? Claramente, na semana que vem vai ter. Hoje já começa a preparação da avaliação, vai ter discussão, vai para a comissão, e na semana que vem eu já chego com spoiler, tá? Sim, vai ter, porque eu acho que mais que interessante, eu acho que é importante, né? Tá bom. Então, paciência com a professorinha, que hoje ela está num ritmo mais lento, mas a gente vai finalizar o que precisa finalizar, tá bom? Vem comigo. Já não tiro zero. Vem comigo, eu deixei já um catatal de coisas no quadro, que é para evitar fadiga mesmo, tá? E são desenhos difíceis de se fazer, então, enfim. Vem cá comigo. A gente vai ter 2 tipos de rotação. O que é o conteúdo de hoje? Eu te dou uma curva e eu te peço qual é o volume do sólido gerado, né? O volume do sólido delimitado pela curva ou delimitado por uma região, depois que você gira aquela região em torno ou do eixo X ou do eixo Y. Tá bom? Então, aqui eu fiz um esqueminha. Lá nas notas eu faço bem detalhadinho. Eu deduzo para vocês a definição. Aqui eu vou comentar o que está por trás. Tá bom? Então, vamos lá. A curva dada é essa em amarelo, y igual a f de x, ou o exercício pode te dar a região. A região em que x aqui é AB, tá? AB. Em que x está no intervalinho entre A e B. Tal que o y está limitado pela curva e o eixo AX, né? Então, essa bandinha aqui que eu coloquei em branco, né? Essa é a região R. Então, o exercício pode te dar a curva em um intervalo, ou o exercício pode te dar a região, tá? Ele pode te dar a região. Então, ok. Então, qual é a estratégia? A mesma que a gente usou no teorema fundamental do cálculo. A mesma. Lembra que eu disse que aquela ideia ela ia ser estendida? Ela é só reproduzida, tá? Então, o que é a ideia? Eu te dou o intervalo AB, pego uma partição dele, aqui eu posso ter comprimentos iguais, posso não ter comprimentos iguais. Pego os retangulinhos delimitados por essa partição. E aí eu rodo esse retângulo, né? Eu rodo esse retângulo. Quando eu rodo, esse aqui é o retângulo, né? Quando eu rodo esse retângulo, eu vou ter um retângulo de altura f de, peguei um pontinho lá qualquer, CI, né? De altura f de CI, no caso esse CI estaria para cá.
que o F está aqui no canto, isso aqui é a sua escolha. Pega um retangulinho de altura F de CI, comprimento ΔX, que é o tamanho do intervalo, né? E aí, quando eu giro ele, eu tenho um disco. Naquele retangulinho, ele me gera, depois da rotação, ele me gera um disco. Por isso que quando a gente fala de rotação em torno do eixo AX, em muitas referências bibliográficas, você pode ver como sendo o método do disco. Tá? Porque essa estratégia, quando você faz essa estratégia, você gira esse retângulo, né, em torno do eixo AX, te gera um disco. Um disco de comprimento ΔX, altura F de CI, e aí, qual que é o volume dele? Volume de disco é a área da base, que é πr ao quadrado, mas quem é o raio? F de CI. A área da base, vezes a altura, eu estou olhando ele deitadinho assim, tá? Vezes a altura, que é ΔX. Ok? Cada um desses retangulinhos vai me gerar um volume igual a esse, cada um deles. Quando eu somar todos os retangulinhos obtidos, quando eu fizer essa soma é ΔV. Isso aqui se aproxima do volume do objeto. Quando que esse volume aqui vai ser exatamente essa soma desses volumes pititicos, né? Desses voluminhos aqui. Quando que a soma desses voluminhos vai ser igual ao volume? No limite. No limite de ou ΔX tender a zero, ou n tender a infinito, lá da partição. Entendeu? Que é a mesma estratégia da integral de Riemann. Com essa ideia, é natural definir que o volume do sólido de revolução em torno do eixo x é πf de x ao quadrado. Só recordando, esse camarada aqui, ele vem da onde? O f de x é o raio, né? O f de x é o raio. Vocês vão ver ainda nas notas, então isso aqui tem que lembrar, tá? Essa formulinha aqui tem que lembrar. Vocês vão ver nas notas que a gente ainda faz uma generalização disso. Como que é a generalização disso? Entende que essa daqui é a área do objeto gerado, né? É a área. Então, se você tiver um sólido que não é de revolução, que não é de rotação, que ele não é de girar ele em torno do eixo x, né? Porque quando você gira é que você tem a circunferência. Mas ele é um volume de algo que, porque esse disco, ele vem porque o traço que a gente chama, é como se eu pegasse um plano e cortasse esse meu sólido, né? Um plano perpendicular ao eixo AX, paralelo ao eixo AY. Quando eu pego um plano e corto isso aqui, o objeto que aparece nesse plano é exatamente o disco. Então, a gente chama isso de seção transversal, tá? Então, a área, essa área aqui que aparece, é o que a gente chama de área da seção transversal. Então, tem livros que trabalham mais com a área da seção transversal, tá? Mas como a gente está mais interessado em sólidos de revolução, então a gente pode usar essa formulinha direta, tá bom? Aí vocês vão ver lá nas notas que um dos exemplos que eu faço isso é de uma pirâmide. Porque a seção transversal da pirâmide vai ser um quadrado, né? Então, a gente não usa essa fórmula. A gente usa a integral
da área da seção transversal dx no intervalo em AB. Tá bom? Que é equivalente. Tá massa? Tá entendido isso? Da rotação em torno do eixo X, tá entendido? Então, o que é o esquema? Pego uma curva ou te dou uma região, porque se eu tenho a curva, eu tenho a área delimitada pela curva. Pego essa região, rodo em torno do eixo X. Quando eu rodo isso, eu estou fazendo... O rodar, né, é gerar circunferências, concordam? Então, eu rodo, eu gero circunferências, por isso que vem essa fórmula. Como a gente pode, não sei. Como a gente pode o quê? Usar essa fórmula com a fórmula de Riemann. Então, a história é, eu só deduzi, né? Eu não escrevi formalmente aqui para vocês, está lá na nota. Mas quando a gente vê o limite dessas partições tendendo a zero, ou n tendendo a infinito, esse volume desse sólido em retangulinhos, ele é exatamente o volume do sólido procurado. Tá? E é aqui que vem a integral de Riemann. Por isso que aparece essa notação de integral de Riemann. Tá? Ela é o quê? Ela é o limite da soma de cada ΔVi. Cada ΔVi é esse camarada. Se você pega o limite dessa soma vai ser o limite dessa soma aqui. Esse camarada aqui vai aparecer como sendo dx, o π vai ser o π, esse aqui vai para o f de x ao quadrado. Sacou? Então, para resolver exercícios, é claro que você tem que lembrar de onde que vem, porque esse f aqui de x, você tem que entender que isso aqui é o raio. Sacou? Então, você tem que entender de onde que vem. Mas a ideia é, dada a função, você aplica a fórmula. E vida que segue. Ah, outra coisa que é importante, entender esse limite de integração, tá? Esse limite de integração vem de onde a curva f está definida. Tá bom? Isso aqui é muito importante. Isso aqui em x. Fechamos em x? Fechamos? Vocês vão entender melhor quando a gente for para a prática. Isso é óbvio. Entendi. Então, muito que bom. Então, agora vamos para o y. Para y, quando eu rodo em torno do eixo y, aqui a gente pode dar dois nomes para essa estratégia. Essa estratégia que eu vou apresentar aqui para vocês, ela recebe o nome de casca. Tá? E vocês vão entender por quê. Mas vocês vão perceber nas notas que se eu fizer alguma adaptação na função f, desde que ela seja inversível, melhor pôr mais para fora, desde que ela seja inversível, eu posso usar a mesma estratégia de discos, tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu te dou uma curva, a curva é essa daqui. A região é a mesma dada anteriormente, x entre A e B. E acima, o y são todos os camaradas que estão abaixo da curva e acima do eixo AX. Aí eu giro essa região branquinha, eu giro ela em torno do eixo y. Por isso que dá essa coisa que lembra um cilindro, né? Bom, aí o que acontece aqui na base? Aqui na base, como eu deixei pintadinho aqui, eu quero essa base aqui, né? É essa em amarelo. Mas como é que eu obtenho ela? É pegando o volume do sólido grandão, de raio B, menos o volume do sólido aqui de dentro, né? De raio A. Esse pontinho aqui é menos A. Certo? Então, o volume do sólido amarelo que eu quero, ele é a mesma coisa que fazer como se eu tivesse tudão, um sólido maciço, menos essa parte interna. Aí eu vou ter exatamente esse volume aqui que eu estou procurando. Tá bom? Qual é a estratégia, professora? Pega uma partição do intervalo AB. Aí, cada partição,
Cada comprimento do intervalo vai ter comprimento de ΔX. Eu pego, lembra quando a gente fazia integral de Riemann, eu escolhia um ponto lá no meio do intervalo, lá dentro do intervalo? Esse ponto eu vou pegar ele específico, eu vou pegar ele como sendo a metade do intervalo e a altura dele. Então, para cada um desses camaradas, desses retângulos, quando eu giro ele assim, certo? Isso aqui vai me dar uma casca do sólido. Por isso que essa técnica é chamada de técnica do método da casca, tá? Quando eu giro ele em torno do eixo Y, eu vou ter uma casca desse sólido. Qual é o volume dessa casca? Externo menos o interno. O externo, como eu estou girando, a área da base é πr². O R aqui para mim é onde está o xi, né? O comprimento de 0 até xi, porque eu estou centrado na origem. R², a altura eu fixei, f de xi barra. A altura está sempre fixada para esse i, eu fixei essa altura. Essa é a do externo menos a do interno. πr², eu estou pensando nesse camarada aqui, né? Então, eu vou ter o externo e o interno. πr², o raio aqui é tamanho xi menos 1 ao quadrado, a altura é a mesma. Quando eu fizer manipulações algébricas, isso aqui tem diferença de 2 quadrados. Então, isso aqui vai ficar xi menos 1 vezes xi mais xi menos 1. Aí, esse camarada aqui eu multiplico por 2 e divido por 2 é a mesma coisa. Esse camarada aqui me dá o ΔX. Esse camarada é xi mais xi menos 1 sobre 2 é exatamente o ΔXi. Então, aqui aparece um 2 2xi barra, perdão. 2xi barra. Então, dessa brincadeirinha aqui no meio, quando eu coloco π, f de xi barra em evidência, aparece ΔX, 2xi barra, pronto. E aí mata o negócio. Tá bem? Aí entra, mas se eu fizer o comprimento da partição tender a 0, ou se eu fizer pegar mais pontos nessa partição, isso é integral de Riemann. Ou seja, no limite da soma de cada um desses volumes, que isso aí eu peguei para esse voluminho aqui, né, originado por um retangulinho. No limite da soma de cada um desses volumes, eu vou convergir. É natural de se esperar que isso vá para o volume. Mas daí, como eu não consigo garantir que converge, o que eu faço é definir o volume em y como sendo 2πx f de x dx. Então, isso aqui é uma definição. O que está por trás é a estratégia que a gente usa para definir integral de Riemann mesmo. É a mesma estratégia. Essa estratégia nos induz a essa definição. Isso aqui não é um teorema, não é um resultado. Tá claro? Acho que eu fui mais clara agora, né? Tá massa? Vocês. Tá, então beleza. Então tá, mas em y tem uma outra possibilidade. Essa daqui é o que a gente chama por cascas, né? Vou apagar aqui. Em y, vocês podem ver em alguns livros que se eu te der y igual a f de x, essa funçãozinha aqui sendo invertível, ou seja, eu consigo escrever x como sendo uma função que depende de y, certo? Se eu consigo escrever x como sendo uma função que depende de y, o volume em y coincide, aí aqui vem, para x igual a o meu limite de integração agora vai ser y igual a g de a. Para x igual a b, meu y agora vai ser g de b.
Certo? Certo. Então, eu vou sair do limite de integração de A para B, vou de G de A até G de B, faço essa mudancinha de variável, e aqui no meio vai ser π, a função em y, quem é a função em y? G de y ao quadrado dy. Eu te dou a função em x, mas e eu quero a rotação em torno do eixo y. A rotação em torno do eixo y. O método que a gente usou lá de discos vale para a rotação em torno do y, desde que essa função seja inversível e a função tenha algum toque no eixo AY, tá? Ela tem que tocar o eixo AY, mas essencialmente essa função tem que ser inversível. A gente vai fazer exemplos disso para ficar mais claro. Nas notas eu tomei bastante cuidado nisso, que foi quando eu olho a rotação em torno do y, qual dos métodos dá certo? Bom, das cascas sempre vai dar certo, mas a depender da função que eu te dou, é mais fácil fazer assim, desde que a função seja inversível. E aí eu comento, essa daqui não dá para fazer os dois métodos. Essa daqui dá para fazer só esse método. Tá? Eu tive bastante cuidado nisso. Vamos ver aqui. E se fosse duas funções? O que acontece com uma parte do gráfico for negativa? Acho que daria área negativa. Não, se pega negativo, não tem problema, porque o intervalo ali já compensa o sinal da função. Entendeu? Isso aí não tem problema, não. Você pega o intervalo todão mesmo. Professora, você vai fazer exemplo? Claramente, Natan. Então, não tem problema ela ser em y, isso aí acaba compensando no volume. Que mais? O que acontece? Se fosse duas funções. Lembra que a região é uma área, né? Então, essa área pode estar delimitada por duas funções mesmo. Eu vou fazer um exemplo desse também. Tá bom? Aí eu vou pegar essa região e girar ou em x ou em y. Então, fechou? E por que a professora não colocou 2π? Aonde, Gildas? Aqui não tem 2π, não. Aqui é a mesma estratégia, dos discos. A demonstração é a mesma, inclusive. Eu vou pegar uma partição em y, tá? Aí eu vou girar em y, entendeu? A mesma estratégia que você usa para demonstrar essa é a dos discos, desde que a função f dada seja inversível. Tá bom? Então, tá bom. Podemos ir? Então, podemos ir. Os exercícios eu deixei aqui do lado também. Essa professora que está prática demais. Vou pegar um catatal de coisa e achar a rotação em torno do eixo x, e um catatal de coisa e achar a rotação em torno do eixo y. Aqui, dois exemplos que não estão nas notas. Esse aqui está nas notas. Esse aqui não está nas notas, e esses dois aqui estão. Tá bom? Então, vamos lá. É porque eu acho que são exemplos que a gente pode gerar mais discussão fazendo eles aqui junto. Tá bom? Por isso que eu tomei cuidado da gente fazer eles de novo. Então, enquanto vocês pensam um pouquinho, eu vou apagando o primeiro quadro para a gente fazer essa primeira, tá? Lembrando que essas fórmulas aqui é bom vocês terem ela na cabeça. Certo? Certo. Então, primeiro exercício, rotação em torno do eixo x. Eu te dou a função é r, com um x no intervalinho de 0 até r, né? Certo, certo. Primeira coisa que vocês fazem, se b é menor do que a, teria
que colocar? Sim, Taliana, sim. Isso daí vem da integral de Riemann, né? Sim. Bom, mas a estratégia para montar o volume é sempre do menor para o maior. Tá bom? Sempre do menor para o maior. Isso aí você pode construir, você pode tomar assim já. Então, vem comigo. Vamos entender o que é essa região. Porque a grande moral dessa história é a gente entender quem é a região. Vocês vão precisar muito disso em cálculo 2. Por isso que eu estou tomando esse cuidado de falar e para vocês prestarem atenção, tal. Vocês vão precisar muito disso em cálculo 2, assim. A integral é sobre um domínio, e um domínio é uma região. Entendeu? Então, é muito importante que essas regiões estejam muito claras para vocês o que está acontecendo. Tá? Não é só chegar e integrar, eu preciso ter um controle sobre essa região. Tá. Então, quem é a minha região de integração? O x está no intervalo de 0 até r. Então, se eu falar que r é aqui, e o f de x é igual a r, vai ser essa mesma medidinha, 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4,5. 1, 2, 3, 4. Muito longe esse R. Pronto. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y é igual a R, né? Então, é essa mesma medidinha aqui. Essa é a minha região. Esse quadradinho. Tá? Tamanho R, tamanho R. Isso aqui é Y igual a R. Eu vou rodar isso em torno do eixo X. Quando eu rodo isso em torno do eixo X, qual é a curva que aparece? Qual é a curva que aparece? Eu tenho um eixo e um quadradinho. Qual que é a curva que aparece quando eu giro esse quadradinho em torno do eixo X? Vocês sabem o nome dessa curva? Sabe? O nome da curva não, do sólido. O sólido vai ser um cilindro, exatamente. O sólido vai ser um cilindro. Isso é uma paradinha assim, ó. Né? Certo? A altura dele vai ser R. A altura não, a altura vai ser 2 R's. E o raio dele vai ser R. Tá? Então, beleza. Mentira, né, Canela? Porque eu só tô aqui no eixo AX. No X positivo. É esse aqui. Aqui é R, a altura também é R. Então, a altura é R e o raio também é R. Isso. Porque depois a gente pode usar o volume do cilindro para ver se a nossa formulinha está dando certo, tá? Então, vamos lá. Pela formulinha que a gente tem, o volume em torno do eixo X é o limite de integração em X, que é de 0 até R. Quem é a formulinha? Π vezes raio ao quadrado, né? Π, o raio do objeto que está girando, ou seja, o f de x aqui. O f de x ao quadrado é o raio ao quadrado mesmo. dx. Estou integrando em x, isso é a mesma coisa que π, r ao quadrado vezes x, teorema fundamental do cálculo, variando de 0 até r. Isso aqui é a mesma coisa que π, r ao cubo. Certo? Esse é o volume do sólido. Qual é o volume do sólido que a gente sabia, do cilindro? A área da base. Quem é a base? Π, r ao quadrado, vezes a altura, que é r, né?
πr². Olha só. Olha só para você ver que o negócio coincidiu. Menino do céu. Então, é isso. Certo? Sim? Tudo bem? Massa. Tudo bem. Então, vamos para o próximo. Então, esse aqui a gente já checou. E esse aqui, vocês já viram que é o cilindro. E esse camarada aqui? Vamos fazer ele. Enquanto vocês pensam, eu vou apagando o quadro. Apagar esse quadro aqui mesmo, que ele está mais limpo. Pensa aí, um cadinho. Tchu. A f de x. Ui! F de x. R sobre H vezes x com x no intervalinho de 0 até H. Né? Oh yeah. Oh yeah. Então, bora lá? Essa região aqui, em x, ela vai de 0 até H. H é um número qualquer. H, certo? A função, ela tem inclinação. A função é uma reta. Não entendi por que a altura não é 2R. Eliana, por que não ficou? Não entendi. Deixa eu voltar naquele lá, então. Vocês têm que falar mais rápido quando vocês não entendem. R é uma constante. Isso. Aquela lá era π, a função ao quadrado, que era R ao quadrado, dx, né? Eu estou integrando em x. Variando de 0 até R, né? Isso daqui vira tudo constante em x. Então, fica π, R ao quadrado, vezes x. É a mesma coisa que eu estivesse integrando 1 em relação a x. Isso aqui tudo é constante. Variando em x, o x varia de 0 até R. E aí sim, fica π, R ao quadrado, vezes para x igual a R, que é π R ao cubo. A altura do cilindro é R, né? Porque eu estou pegando um quadradinho de tamanho R gerando em torno do eixo x. A altura dele é o comprimento do quadrado, certo? E como é quadradinho, o raio também é R. Então, a altura é R e o raio também é R. É um cilindrozinho que a gente obteve a partir do quadrado, né? De lado, R. Respondi? Entendi. Massa. Massa, gosto disso. Voltemos. Então, em x é de 0 até R, até H, perdão. A função delimitada, a função que vai delimitar essa região, é uma reta de inclinação R sobre H, certo? Então, sei lá, independente da relação entre os dois, vai ter uma inclinação aí que é positiva, porque R é positivo, H é positivo, vai ter uma inclinação aí positiva. Não sei qual que é, mas vai ser a inclinação R sobre H. Tá bom? Então, a região que eu tenho de integração é essa. Essa é a minha região. Como que eu poderia escrever essa região, por exemplo, de outra maneira, né? Essa região pode ser escrita também como sendo os pares x e y, tais que o x está variando de 0 até h, e o y está variando, o y é esse camaradinha que vai estar aqui no meio,
O y ele vai ser positivo e vai estar abaixo da reta. Da reta qual? R sobre H vezes X. Então, eu poderia te dar esta região, ou eu posso te dar a função e o limite de integração. Tá? Tanto faz como tanto fez, é equivalente. Vamos, então, analisar esse camarada. Quando eu rodo essa região em torno do eixo X, qual é o sólido que eu obtenho? Vou fazer aqui um desenho enquanto vocês vão falando aí. Essa daqui seria a altura do sólido, que é o eixo AX. Eu estou rodando ele. Mas é uma retinha inclinada, né? Ok? Nossa, mas essa professora tá sensacional nesses desenhos, hein? Que é isso? Isso aqui é o quê? R sobre H. Que é isso? Um cone. Muito bom, é um cone. Cuja altura é H e a geratriz é R sobre H. Certo? Certo. A inclinação da geratriz, né? Da menina que gera. Esse aqui também a gente sabe o volume, né? Qual que é o volume do cone? Antes da gente integrar qualquer coisa. Qual que é o volume do cone? Nossa senhora, vocês vão ter que lembrar para mim, que isso aí eu não lembro de cabeça, não. Qual que é o volume do cone? Pode dar um Google aí, rapidinho. Dá um Google aí, Patia. πr ao cubo sobre 3. Vou acreditar, eu acho. Dá um Google aí para nós, rapidinho. Eu acho que é isso mesmo, mas enfim. Eu acho. πr ao cubo sobre 3. Eu acho também, mas dá um Google aí para nós. Mas quem é esse volume pela nossa formulinha, né? Volume em torno do eixo X. Limite de integração em X é de 0 até H. Opa. 0 até H. Π vezes o raio ao quadrado. Mas quem é o raio? O raio é esse camarada aqui, né? Não é isso? O raio é esse camarada aqui. Quem é esse camarada aqui? É exatamente a função. R sobre H vezes X ao quadrado dx. Na trave. πr ao quadrado vezes H sobre 3. Obrigada. πr ao quadrado vezes H sobre 3. Π. Só π, né? πr ao quadrado vezes H. Obrigada, gente. Então, vamos lá. Então, vamos integrar isso aqui. Então, é π vezes a função ao quadrado dx. Ok. Então, isso aqui está variando de 0 até H, de π. Vou só distribuir esse camarada aqui. R ao quadrado sobre H ao quadrado, x ao quadrado dx. Isso aqui tudo é constante, né? Então, eu vou só integrar x ao quadrado. Qual que é a integral de x ao quadrado em relação a x? X ao cubo, né? Sobre 3. Teorema fundamental do cálculo, variando de 0 até H. Então, substituir em cima, menos o de baixo. Isso aqui vai ficar π r ao quadrado sobre H ao quadrado, vezes, para x igual a H, H ao cubo, sobre 3. Tem um H ao cubo aqui, vão 2 dele embora, sobra só 1. Então, isso aqui vai ficar π r ao quadrado vezes H sobre 3. De modo que esse camarada aqui é o mesmo que vocês acharam aí no Google. Lindo? Lindo. Que bom. Bora. Então, esse aqui já se foi também. E esse aqui vocês já viram que é do cone, né? Do cone.
Agora vamos, eu te dou duas curvas, é exatamente o que vocês estavam falando. Eu quero o volume do sólido delimitado por essas curvas, quando ele está rotacionado em torno do eixo OX. Eu não vou fazer esse caso aqui para a gente não ficar infinitos, tá? Esse aqui tem lá nas notas dos professores, dá uma olhada depois. Mas a estratégia que a gente usa para esse aqui já mata essa daqui também. Então, vamos fazer esse 3, enquanto vocês vão pensando aí, eu vou apagando o quadro 2. Já vou, inclusive, fazer essas regiões. Vem cá comigo. Vem cá comigo. Então, eu te dou essa curva. Y igual a x ao quadrado. Parabolinha. Eita, lasqueira. Vocês usam aí um olho de Tandera. Quem não sabe o que é olho de Tandera, vocês são novos, né? Talvez vocês não saibam, mas tá tudo certo. Essa daqui é essa parabolinha. Tá? Eu estou fixando o x maior ou igual que 0, tá bom? E aí eu tenho essa outra curva, que é uma reta. Eu quero o volume do sólido quando eu pegar essa região e girar ela em torno do eixo OX. Essa daqui é a minha região. Tá? A região delimitada pelas curvas y igual a x ao quadrado e y igual a x, girando em torno do eixo AX. Massa. Quem é essa região? A gente vai fazer exatamente como a gente fez. Eu quero a área dela, né? Depois eu rodo ela em torno do eixo AX. Qual é essa região? Que área que é essa região? Primeira coisa, eu tenho que saber quais são os pontos de toque. A princípio, eu não sei quem está acima, quem está abaixo. Então, aqui eu vou achar a interseção entre as duas curvas. Vou achar quem é a função que está em cima, quem é a função que está embaixo, teorema do valor intermediário. Com isso, eu vejo qual é a região. Qual é a região? Vai estar uma acima, a maior menos a menor. Eu acho essa região, aí eu integro essa região ao quadrado, menos vezes o π. Ou uma banana. Ou uma banana. Muito bom. Então, vamos lá. Então, o que é que a gente tem que fazer? Primeiro, quais são os pontos de toque, né? Ou seja, quando x ao quadrado é igual a x. X ao quadrado menos x igual a 0, x em evidência, fica x menos 1. Então, os pontos são x igual a 0 e x igual a 1. Segunda situação, pega um camarada aqui no meio, entre 0 e 1, sei lá, vamos pegar meio e ver quem está acima, quem está abaixo. F de meio é um camarada aqui no meio. Eu sei que 1 meio ao quadrado é 1/4. 1/4, saudades, é sempre menor que 1 meio, né? 1/4 é sempre menor do que 1 meio. Então, se eu chamar essa daqui de função f e essa daqui de função g, o que eu concluo é que, não vou chamar de fg não, vou fazer como númerozinho mesmo. Então, quer dizer que a função x, que x está sempre acima de x ao quadrado, quando esse x está nesse intervalinho. Quem é que me garante isso? Teorema do valor intermediário. Ok? Então, qual que é a região na qual eu estou integrando? Qual que vai ser esse raio? Porque o que eu estou pensando, eu estou procurando é o raio, né?
O meu raio de integração vai ser o raio delimitado até o eixo AX da maior menos a da menor. Que isso então é a mesma coisa quando eu giro em torno do eixo AX, eu vou pegar o volume de tudão maciço, ou seja, o gerado, o que vai me dar do cone, pego a do cone, menos a do volume que eu vou obter por essa curva, né? Que essa curva aqui é a parábola. E aí eu tenho o volume dessa banana, né? Bananinha que vocês falaram. Concordam? Fazer tudão, tudão é o maciço, que é o cone. Menos essa partezinha aqui que vai estar vazinha, né? Quando eu faço o grandão, menos essa partezinha aqui, eu tenho exatamente o que eu quero. A mesma estratégia, a mesma ideia que a gente pensou para o volume em torno do eixo AY. Então, o volume que eu quero, ele é, fazendo a integral de 0 até 1, que é o camarada aqui onde toca, de 0 até 1, de π vezes. Quem é o raio? Ou melhor, esse aqui vão ser 2, né? Então, vai ser o volume do de fora menos o volume do de dentro. O volume do de fora. O volume vai ser o volume do de fora menos o volume do de dentro. O volume do de fora, quem é a função de fora? É G, né? Vou chamar de G mesmo. Mas então fica ruim assim, então é externa e interna. Quem é a função que está de fora, que é externa? É a maior. Quem é a maior é x. Então, isso aqui é de 0 até 1, de π, a função ao quadrado, que é x ao quadrado dx. Esse aqui me dá o volume do cone. Não é x ao quadrado, é x, que a função é x, e aí ela está elevada ao quadrado pela fórmula, né? Isso aqui me dá o volume do cone, beleza. Menos o volume que é limitado por essa parábola. Menos de 0 até 1, de π. Quem é o volume delimitado por essa parábola? É a parábola ao quadrado dx. Esse aqui é o raio, né? Essa funçãozinha aqui é o outro raio, né? Esse aqui seria, esse grande aqui seria o raio da externa, e esse pitico aqui seria o raio da interna. Então, o volume de fora menos o volume da de dentro me dá exatamente isso aqui que eu quero, que é essa regiãozinha compreendida aqui. Acho que eu fui mais clara agora, né? Acho que eu fui mais clara agora. Não entendi. Então, volta aqui. Eu te dou essas duas funções. Eu não sei quem está acima, eu não sei quem está abaixo. Eu não sei quem está acima, eu não sei quem está abaixo. Então, eu fiz essa estratégia aqui para achar quem está acima e quem está abaixo. Então, a função x está acima da parábola. É esse desenho. Por quê? Como é que eu vou achar o volume entre essas duas curvas, gerado, né, por essas duas curvas? Como é que eu acho esse volume? Vai ser o volume de tudo, né? É a mesma coisa que a gente pensava para a área. Se eu quero essa área aqui, eu faço a área desse menos essa daqui que sobra. Aí eu tenho essa área aqui no meio das duas curvas. Eu quero o volume. Então, é o volume do grandão, que vai ser um cone, que vocês acabaram de ver, menos o volume delimitado pela parábola. Certo? Aí você vai ter essa bananinha aí. E aí, como é que a gente acha esse volume? Para eu fazer para eu ter a fórmula do volume, o y foi dado, né? O y é uma função de x. Tá? Como eu quero o volume delimitado por essa região aqui, essa região é fazer o raio da maior, quando eu giro tudo,
menos o raio da menor. Vai dar exatamente essa bandinha, certo? Então, é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer o volume de tudo, menos o volume compreendido nessa região aqui. Aí eu vou achar o volume que eu quero, que é esse aqui. É a mesma estratégia. Y que foi dado, y igual a 2 na questão. Não, aquilo ali eu vou girar, eu posso girar tanto em torno do eixo AX, quanto em torno do eixo da reta y igual a 2. Eu vou fazer só em torno do eixo AX. Não vou fazer em torno da reta y igual a 2, não, tá? Mas tem nas notas. Então, o raio da grande é exatamente essa altura, né? Da função que está acima até o eixo. E o raio da pequena é a distância entre esse pontinho da função que está abaixo até o eixo. Exatamente esse que é o raio, certo? Lembra, pela definição, o raio é exatamente o f no ponto, né? Então, aqui, se eu tenho duas curvas, então eu tenho que pegar essa, a de cima, menos a de baixo. Ou seja, a volume da que está externo, menos o volume que está interno. Aí eu vejo do volume compreendido entre as duas curvas. É isso que eu faço, é o volume da externa menos o volume da interna. Lembrando que a função externa é a função que está acima. Então, isso é π vezes a função ao quadrado, a função que está acima, que é x. Menos π vezes a função que está abaixo, que é a função x ao quadrado. Certo? Não é... Ok, agora vocês vão perceber que vai ser π vezes essa diferença que é o quadrado. Mas é diferente que se eu fizesse x menos x ao quadrado, tá bom? Isso aqui são coisas distintas. Por isso que é importante olhar cada um como volume. Olha, esse volume é maior, menos esse volume que é menor. Tá bom? E aí sim, o que isso aqui vai dar? πx ao cubo sobre 3, menos, aqui é x à quarta, πx à quinta sobre 5, variando de 0 até 1. Para x igual a 1, isso aqui vai ser π sobre 3, menos π sobre 5. Quer deixar mais bonitinho? 15 aqui embaixo, aqui dá 5 menos 3, 2π sobre 15. Tá bom? De novo, eu tenho que olhar o volume do de fora menos o de dentro para me dar esse camarada aqui no meio. Senão o resultado vai ser diferente. Tá? Senão o resultado vai ser diferente. É o mesmo método. A estratégia para olhar a região é a mesma. Porque de um e de outro tem que olhar a região. É a mesma estratégia. É por isso que eu disse que é importante a gente fazer com calma, que é importante a gente passar por isso. Primeiro que, em alguma instância, a gente está relembrando o cálculo da área, né? E segundo que, lá em cálculo 2, vocês vão precisar desse tipo de olhar para a região, entender quem é essa região. Tá bom? É muito importante fazer esse desenho do domínio. Esse desenho do domínio ele é muito importante. E entender qual que é a estratégia, né? Não é só chegar e aplicar a fórmula do volume. Eu tenho que entender qual que é a região. Sacou? Eu preciso entender qual que é essa minha região de integração. Tá bem? Tá bem? A gente pode, na semana que vem, fazer mais desses, se vocês se sentirem se vocês não ficarem muito confortáveis ao lerem as notas, a gente pode fazer de novo, sem problema. Então, com isso, eu não vou fazer esse. Não vou fazer esse, mas tem nas notas, para a gente poder fazer um pouquinho de rotação em torno do eixo AY, tá? Vou fazer essa daqui que é rapidinha. E aí, qualquer uma dessas aqui é legal. As duas são legais. Vou pegar essa daqui e faz ela de 2 vezes. Isso aqui está nas notas. Vou pegar essa daqui e fazer de duas maneiras.
e vou fazer essa. Então, número 4, enquanto vocês pensam aí, eu vou escrevendo aqui no quadro. Vem comigo? Vem comigo. Aqui eu te dei já a função, né? Eu estou rodando em torno do eixo AY, tá? Se eu estou rodando em torno do eixo AY, e eu te dou a função, isso é 2πx f de x dx, intervalinho de integração em x, né? É essa formulinha, é o da casca, tá? Porque eu já te dei a função, facilita a sua vida, tá bom? Ó, quando eu te dou a função, é muito mais fácil você só aplicar, tá? Eu te dou a função em x, é mais fácil você só jogar na fórmula mesmo, que as duas vão dar a mesma coisa, tá bom? Então, tá bom. Então, o que é essa formulinha? A gente pode identificar essa curva? Pode identificar essa curva. Alguém lembra como é que é o gráfico da função ln? Intervalinho de 1 até e. É uma paradinha assim, né? Ela, para x igual a 0, quando x é igual a 0, e elevado a quanto que dá 0? Bom, x igual a 0 não está definido, né? Não. Então ela é uma parada assim, né? Para x igual a 1, quando x igual a 1, e elevado a quanto que dá 1? 0. Então, ó, o gráfico da função parte daqui, é parada assim, assim. Professora, eu não me lembro esse gráfico, tem problema não. Tá bom? Delimitado entre 1 e e, é essa região aqui, Chablau. E aí eu vou girar em torno do eixo OY. Então, ele vai fazer um troço assim, por isso chama casca também, né? Parece que é uma região externa, não é um volume maciço, né? Tá bom? Então, é esse trocinho aqui girando. Beleza. Então, como é que é esse volume? Bom, esse volume coçou a mão. 2π da integral, qual é o meu limite de integração? De 1 até e, x vezes f de x, que é ln de x, dx. Quem está aqui comigo? E se eu uso integral de π, essa daí você está girando em torno do eixo x, né? Né, Gilda? Se você faz isso, você está girando em torno do eixo AX. Eu quero em torno do eixo AY. O J de cabeça para baixo. Isso aí. Mas, se você usa essa fórmula aí, ok, você pode usar ela em torno do eixo AY. Sim, mas essa curva aqui, ela é inversível? Ela é inversível. Então, ela fica exponencial em y, né? Se você chama y de ln de x, isso aqui quer dizer que e elevado a y é x. Ok? Aí você vai fazer de cá. Tá, essa curva é inversível, mas ela não está tocando o eixo y, né? Não está tocando o eixo y. Uma maneira que você pode ver, deixe-me ver, quando x é esse aqui vai ser 1, y igual a 1. Se você pega essa área,
Se você fizer o volume do todo, porque a sua área de integração vai ter que ser essa. Bom, eu acho mais difícil pensar assim. Daria para fazer, mas eu acho mais difícil pensar assim. Colocar em função de y, né? Colocar em função de y. Pode tentar fazer. Eu acho mais difícil pensar assim. Se te dá a função em x, já integra em x para facilitar a sua vida, mas é possível, tá? A parada ia ser essa. Você ia ter que olhar para essa área total, menos... tá difícil pensar nessa região aqui em y, sacou? Seria 1 menos... é 1 menos essa curva. É 1 menos essa curva. 1 menos e elevado a y. E aí você integra isso com isso aqui ao quadrado vezes π dy. A gente pode fazer essa daqui também para ver se vai dar certo. Bom, vamos... Isso aqui sai como? Essa integralzinha bonitinha, x ln de x. Como que sai ela? Como que sai ela? Como que sai ela? Como sai ela? A gente vai fazer ela também, Gildas. É legal. Como é que a gente faz ela? Por partes. Muito bom. Prioridade para o ln. ln de x, dv é todo o resto. d1 é 1 sobre x dx. E o v é essa integralzinha aqui, que é x ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui vai ser... A gente pode facilitar a nossa vida, chama isso aqui de a. Faz a integral de x ln de x indefinido e depois só volta lá. Então, isso aqui fica u vezes v, x ao quadrado ln de x sobre 2, menos a integral de v du, né? Um x aqui vai embora com x aqui, fica x sobre 2 dx. Então, isso aqui é x ao quadrado ln de x sobre 2, menos x ao quadrado sobre 4. Mais sua constante arbitrária de integração favorita. Aí, agora, a gente pega esse resultado, substitui nesses limites de integração. Fica 2π. Dessa integral aqui, essa integral é igual a isso. Virgem santa, que vai faltar quadro. X ao quadrado. Não, então eu já vou substituir aqui. De 1 até e, né? De 1 até e. De 1 até e. De 1 até e. De 1 até e. Nu. É isso aí. E ao quadrado, o que é ln de e? E elevado a quanto que dá e? 1. Então, fica e ao quadrado sobre 2, menos e ao quadrado sobre 4, certo? O menos do teorema fundamental do cálculo, quando eu boto x igual a 1, e elevado a quanto que dá 1, é a mesma coisa que 0. Então, mata esse camarada todo. Menos 1/4, certo? Certo. Se menos esse camarada aqui, vamos juntar ele. Então, vai dar 2π vezes e ao quadrado, que multiplica meio menos 1/4. Tô, acho que burra já para fazer essa conta. Mais 1/4. A professora vai colar esse resultado, mas aqui, ó, se eu junto esses dois, aqui é 2 com 2, vai me dar 1/4. Então, isso aqui vai ser 2π e ao quadrado sobre 4, mais 2π sobre 4, π sobre 2. Só colar isso aqui para ver se deu certo. Que nessa altura do campeonato, né, Brasil? 5, letra B. E ao quadrado mais 1 vezes π sobre 2. E ao quadrado mais 1. Vou colocar π sobre 2 aqui em evidência. Olha só. π sobre 2 em evidência
Ó, que bonito. Esse camarada aqui você foi, né? Aqui sobra 2, então π ao quadrado em evidência fica ao quadrado mais 1. Estou cansada mesmo. Lindo, lindo, lindo. Agora, a gente pode tentar fazer isso também usando outro método, né? Vamos tentar apagar aqui e fazer pelo outro método. Vamos ver se vai dar certo. Eu confesso que eu não fiz ele antes, mas é para dar certo. Mas eu não fiz ele antes. Então, tá. Pelo que a gente deduziu ali, é para ser a mesma coisa que o volume de quem é em y aqui variando, o y varia de 0 até 1, né? Até 1 de π vezes quem é o raio ao quadrado. 1 menos e elevado a y ao quadrado dy. Virgem Maria, será se vai dar? 0 até 1, π o quadrado do primeiro, 1, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 2π elevado a y, mais π elevado a 2y dy. Beleza. Então, isso aqui vai dar πy menos 2π elevado a y. Para essa daqui, a gente faz uma substituição. Professora, só para evitar a fadiga, já vai colocar o resultado direto, que é 2y sobre 2. Tá? Derivando essa, a gente volta nessa. Beleza. Variando de 0 até 1. Só para ver se vai dar certo. Quando for 1, vai dar π menos 2πe mais πe ao quadrado sobre 2. Quando x for igual a 0, quando y for igual a 0, 0, e elevado a 0, 1, menos 2π, certo? E elevado a 0, 1, mais π sobre 2. Eu tô achando que vai dar certo. Não tenho certeza. Vamos ver. Aqui dentro, sobre 2, isso aqui é a mesma coisa que 4. Então, dá menos 3π sobre 2. Com esse menos aqui, fica 3π sobre 2. Mais π menos 2π vezes e, mais πe ao quadrado sobre 2. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vamos juntar esses dois camaradas. Aqui é 2 sobre 2, então vai dar 5 meios. Eita, que eu tô achando que não vai dar bom, hein? Então, é menos 2πe mais 5π sobre 2, mais πe ao quadrado sobre 2. Não deu bom, não. Πe ao quadrado menos π. Tem um troço aí sobrando. Será se eu errei conta? Pode ser que eu tenha errado conta. Ou eu errei essa região. Que pode ter sido também, né? Quem é essa região aqui em y? É fazer essa 1 e olhar a canela. Não sei. Não sei, people. Ou é em E? Tá acima. Se fosse em E... Não sei, povo. Tô cansada para pensar nesse jeito aqui. Mas daria certo também, tá? Tô cansada para fazer... Como eu não tentei antes... como eu não tentei antes, então eu não vou arriscar, não. Mas a sugestão que fica por trás é, te deu a função em x,
vida que segue, sabe? Já calcula o volume direto, tá? Então tá, isso aqui deixa quieto, dá para pensar nela depois, tá bom? Que ela é inversível, ela não toca o eixo Y, mas tocar no eixo Y é uma condição para facilitar a nossa vida só. Nossa senhora, quase 11 já. Vem cá, vamos fazer essa número 5, que ela é fofa. E aí a gente faz ela usando os dois métodos. Porque essa função aqui, ela é inversível e ela toca o eixo Y, que é exatamente o que a gente quer. Tá? Então, vamos fazer essa aqui, 5. Essa daqui tem nas notas, essa daqui também tem. Essa aqui tem nas notas, mas essa daqui pode dar uma discussãozinha legal. Tá bom? Então, vamos lá. 5. Nossa senhora, que sede. Espera aí. Toma uma água aqui rapidinho. Diz que bora encerrar por hoje, é meu aniversário. Olha, é aniversário também de uma pessoa aqui da equipe, parabéns. Toma teu presente. Gente, só vai fazer mais esses 5 aqui, e aí vida que segue, tá? Y é x ao cubo, a reta y igual a 8, o x maior ou igual que 0. Bingo? Bingo. X igual a 0. Eu quero essa região, o volume delimitado por essa região, quando eu rodar em torno do eixo y, tá bom? Para aí com a palhaçada, vamos focar aqui para a gente terminar rápido, tá bom? Então tá bom. Eu juro que vai ser rápido. Esse aqui a professora fez antes. Vamos embora lá. Essa curva y igual a x ao cubo, a gente já sabe fazer gráfico, né, people? É, a gente sabe fazer gráfico. Sabe fazer gráfico. Isso aqui é uma hipérbole, né? Uma hipérbole não, perdão. A x cúbica de uma raiz de multiplicidade 3 é uma paradinha assim, né? Tem uma exagerada aqui, mas tá tudo certo. Ela continuaria para lá. Ela é uma função ímpar, né? O f dela é menos... O f de menos x é menos f de x, então quando você bota menos aqui, você reflete aqui embaixo. É essa bandinha. Eu tenho y igual a 8. Usa olho de Tandera aí. Isso aqui é 8, tá? Então, eu já tenho esses dois toques. E pronto, e te dou x igual a 0. Por que x igual a 0? Porque eu vou ter esse eixo aqui, né? Certo? Quando x é igual a 0, eu estou no eixo y. Então, a região é essa aqui. Certo? O mesmo raciocínio que vocês fazem para a área. É o mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. Mas só estou dando parabéns. Tá bom. Isso. Certo? Então, é esse camaradinha que é essa região. Tá bom. Essa dá para fazer em x e dá para fazer em y. Porque essa região eu consigo escrever ela tanto em x quanto em y. Isso tudo rodando em torno do eixo y, tá bom? Tá bom? Vamos fazer ela como casca primeiro. E depois que a gente fizer como casca, a gente faz como se fosse disco, tá? Primeiro como casca. E aí vocês vão ver que nem sempre essa estratégia da casca é a mais fácil. Tá? Vamos pensar pelo método da casca. Pelo método da casca, o volume em y vai ser integral em x, de a até b,
de 2πx f de x dx. Onde, quem que é o raio? Quem que é o raio? É esse camarada aqui, né? Esse aqui é o raio. Não é isso? Deixa eu já até lembrar. Não, isso aqui é a altura. Eu estou em y. Não, isso aqui é a altura. Perdão, isso aqui é a altura. Isso aqui é a altura. Tá? Então, tá bom. Nossa, eu já bateu o cansaço aqui mesmo. Deixa eu dar uma colada aqui. Rapidinho. Rapidinho. A altura é o F, é isso mesmo. E o ΔX... Ai, lindo, olha só que ótimo. 2πx é a circunferência, né? É o comprimento da circunferência. Então, o raio da circunferência aqui é o x. Esse aqui que é o raio. Beleza, só para a gente recordar. Porque então, olha só, eu vou rodar em torno do eixo y, certo? Quem é que é o raio? Como é que eu acho essa região? Vou rodar aqui em torno do eixo y. Quem que vai ser o raio? É difícil mesmo. Como é que a gente acha essa região em y? Vamos achar essa região em y, que eu acho mais interessante. De x até y com... Eu quero em y, né? Então, meus limites de integração vai ser em x. Em x, essa região aqui vai de 0 até 2, né? Porque para x igual a 2, para tocar aqui nesse ponto da curva, que é o ponto de interseção, é esse camarada. O que a gente pode fazer para achar essa área? Essa área aqui é exatamente o quê? A área abaixo dessa reta, menos a área abaixo dessa curva. Concordam comigo? Sim? Essa arinha aqui em amarelo é exatamente pegar a área abaixo da reta y igual a 8 e subtrair da área determinada pela curva, né? Y igual a x ao cubo. Concordam comigo? Então, em x eu vou variar de 0 até 2. Em y, bom, em y vai ser esse 8, né? Primeiro ele está acima do eixo, vai ser 8, menos essa daqui, que é x ao cubo. Concordam comigo que é essa região que eu quero? Concordam comigo que é essa região que eu quero? Sim? Sim? Sim. Essa daqui é a função que eu quero, né? Essa aqui é a função que eu quero. Então, bora lá? Então, bora lá. Então, esse volume vai ser em x, isso aqui varia de 0 até 2. 2πx, quem é a função? 8 menos x ao cubo. Nossa Senhora. Isso aí é um polinômio de boa, eu não vou nem resolver ele, eu vou só usar o resultado. Que é um polinômio de boa, dá facinho para vocês integrarem isso. Cadê? Cadê esse menino? Achei esse menino. Isso, então é x, 8 menos x ao cubo, vezes 2π. X, 8 menos x ao cubo, vezes 2π. Lindo, vai de 0 até 2, 96π sobre 5. Acreditem em mim, vai dar isso. Tá bom? Vamos fazer pelo outro método. Então, essa daqui é a região. Então, eu tenho que achar sempre
essa região aqui em x, tá? Quem é essa região aqui em x, para poder integrar em x. Não entendi o porquê do menos x ao... Essa f daqui, a gente sempre pode pensar nela, nessa f aqui, como sendo a região que a gente vai integrar. Integrada. A integrar. Essa região aqui, essa f de x, é sempre a região que a gente vai integrar. Qual que é a região que a gente vai integrar? A gente quer essa, né? Pensa que nem a área. Como é que eu vou achar essa região? É o que está abaixo do y igual a 8, menos essa bandinha aqui, ó. Concordam comigo? Se eu pegar tudão, menos essa bandinha aqui, vai me dar exatamente a amarela. Não é a mesma coisa que a gente pensa com a área. Esse tudão menos esse camarada aqui, que é exatamente essa região, né? Certo? Está acima do eixo x, de 0 até 2, y positivo. É tudo isso, menos esse camarada aqui. Aí me sobra isso. Então, a região que eu quero integrar é essa. É essa região, com x variando de 0 até 2, e o y variando de 0, que está positivo, 8 menos x ao cubo. É essa região. Então, o f, quando eu for substituir, o f de x é essa região aqui. Então, fica 2πx, 8 menos x ao cubo, que é essa região f, dx. Foi melhor? Está mais claro? Eu tenho sempre que pegar qualquer região. Eu tenho que entender quem é essa região. Está mais claro? Sim? Sim. Então, tá bom. Volta para eu tirar uma foto. Dá uma printada aí, deixa o povo pensar aí um pouquinho. Pode deixar no quadro 2, por favor? Isso, obrigada. O povo dar uma printada. Mas tem nas notas, viu, amores? Professora, se eu souber que os gráficos não se cruzam no intervalo... Tem. É só você fazer uma igual à outra, né? Para você provar que eles não se cruzam, tem que fazer uma igual à outra. Tá? Fechou? Fechou. Isso aí foi pela casca. Agora vamos pelo disco. Pensando como disco. Pensando como disco, eu quero a integral da área em y, daquela seçãozinha, né? Que é π g de y ao quadrado, dy. E aí eu tenho que achar o respectivo em y variando, né? Sei lá, vou pôr de C até D. Volume em y. Para achar isso, é como se eu olhasse um bichinho aqui deitado, tá? Estou olhando ele deitado. Quando eu olho ela deitada, eu vejo que a curva que define, que me limita, é essa curva aqui. E essa curva aqui, eu consigo isolar o x em função de y, que é isso que é a função ser inversível, né? Eu isolo uma variável em função da outra. Essa curva é essa curva. Como é que eu escrevo ela em função de x? X é igual a raiz cúbica de y, né? X é igual a raiz cúbica de y. Ok? Ok. Então, essa daqui é a função que eu vou integrar em y. Com y variando de 0 até 8. Lembra? Eu estou deitando aqui, ó. Estou olhando a coisinha deitada. Eu estou pensando como se fosse girado em x, só que agora em y, por discos. Tá? Então, é de 0 até 8 dessa curva. Então, é integral de 0 até 8 de π vezes g de y. G de y é o quê? Y ao cubo. Y elevado a 1/3. Y elevado a 1/3 a um quadrado, y elevado a 2/3. dy. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? Adiciona 1 aqui em cima, com 1 embaixo, fica 3/3. Π, y elevado a 5/3, certo? 5/3
sobre 5/3, 5 vem 3 para cá, variando de 0 até 8. Isso aqui vai ser 3 sobre 5, π vezes 8 elevado a 5/3. Acredita em mim, tá? 8 elevado a 5/3. 8 aqui é o mesmo que 2 elevado a 1/3, 2 elevado ao cubo, elevado a 5/3. Faz aí alguém para mim, por favor, o que é 2 elevado a 5? Por favor, 2 elevado a 5. Vai ser 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 96 π sobre 5. Mesma coisa. Essa daqui é uma ilustração de que, a depender da sua região, pode ser mais fácil como disco a integração, ou como casca. A casca, a gente tem que sempre estar muito atento a essa região. Muito atento. É isso, é olhar o que significa essa região aqui em X. Tá? Quando eu olho para a casca, eu tenho que olhar o que é a região em X. Quando eu olho para o disco, eu tenho que olhar o que é a região em Y. Tá bom? É a mesma região, mas em X e em Y. Para a casca, isso tudo rodando em torno do eixo Y, tá? Para a casca, eu tenho que olhar o que é a região em relação a X, porque a integral é em relação a X. Para o disco, eu tenho que olhar a integral em relação a Y, porque a integral é em relação a Y. Só que isso daqui nem sempre coincide. Quando que isso coincide? Quando a função é inversível. E, de preferência, que toque o eixo Y, tá? Que toque o eixo Y, para você poder ficar brincando essas coisas. Nossa, chega, eu estou morta com farofa. Morta com farofa. Essa daqui eu fiz dos dois jeitos. Tá. Nas notas de vocês, eu dou sempre o sólido, falo o que é sobre o sólido, mas eu não brinco muito com a região. Aqui eu gastei mais tempo com a região, tá? Aqui eu gastei mais tempo na região porque é importante a gente entender aonde que está acontecendo a parada. Um dia cheio de emoções. Ficamos por aqui? Sim? Professora, se souber que os gráficos não se... Tá bem. Um print nesse quadro de novo, no quadro do meio. Então, um print no quadro 2. Beleza, deixa eu ver um troço aqui. Primeira aula que a professora não falou bonitinho, engraçadinho, mas eu falei um punhado de coisa linda, né? Eu chamei uns troços bem de lindo, assim. A bonitinho, engraçadinho. Hoje foi meio puxado. Chegou, meu povo? Chegou? Corre para os monitores, vocês vão ver, vocês podem olhar no spoiler da monitoria, que tem uns exercícios envolvendo volume. Então, isso é um troço legal para vocês, né? Bonitinho. Então, dá uma olhadinha lá no spoiler da monitoria. Sexta-feira, participem da monitoria, porque lá vai ter também coisa envolvendo substituição trigonométrica, que é o calinho no pé do 6, que eu sei. E aí, na segunda, a gente já começa com revisão, tá? Quinta-feira entra o estudo dirigido. Então, hoje, tenta dar uma macerada nesse barro de volume. Olha as notas, eu expliquei bonitinho, bonitinho, engraçadinho nas notas. Então, olhem as notas, corram para os monitores, se necessário for. Na quinta-feira, entra o estudo dirigido. Estudo dirigido é para fazer com calma, porque é revisão de todo o conteúdo, com calma. Então, se quiser ir olhando, se quiser deixar para segunda-feira para fazer, mas vai olhando e vai acompanhando, porque lembra, vai ser o mesmo esquema que eu fiz no estudo dirigido 3, que foi para a revisão da primeira avaliação.
Então, tem lá um punhado de coisa para vocês fazerem, uns exemplos, uns exercícios para vocês olharem, papapá. E aí, depois vem os questionários e vai ter um mapa mental no final também, tá bom? Então, esse estudo dirigido aí, essa revisão de conteúdo, que é assim que a gente chama, essa revisão de conteúdo, faz ela com calma, com parcimônia, que os questionários, as questões, elas já vão envolver todo o conceito, né? Todo o conteúdo. Então, faz devagar, mas para tirar todas as dúvidas possíveis, porque lá no questionário depois já é tudo junto, tudo misturado, as questões, tá bom? Mas é para vocês se prepararem para avaliação isso, tá? Segunda-feira, a ideia é já vir com um spoiler para a prova, tá bom? Fiquem todos bem. Fiquem todos bem, se cuidem, cuidem uns dos outros. Bom final de semana, porque eu só vejo vocês na segunda-feira. Tem muita semana ainda para a professora, até o fim de semana, mas pelo menos esse dia já está encaminhado. Fiquem bem, se cuidem. Um abraço.